Estamos de volta depois de um final de semana aí com uma bomba muito louca. Agora a gente tá muito empolgado e vamos com uma listinha aí agora muito interessante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, eu sou o João Vitor, pra você que não conhece, e hoje estamos de volta pra mais um vídeo aqui sobre The Walking Dead, no caso de curiosidades, né? Toda semana eu faço um ou outro. No caso hoje, como você deve ter visto pelo título, eu vou contar 7 cenas dos quadrinhos que deveriam ter ido pra série The Walking Dead, e que não foram e tudo mais. É bem complicado. Uma coisa é que essa lista é baseada na minha opinião, que eu acho que devia ter ido, seria interessante, e outra coisa também é que tem muito mais além desses 7, é só pra poder caber no vídeo. Se vocês quiserem, eu faço mais. Mas é claro, vamos direto ao ponto. Antes da gente começar, eu quero pedir demais que você me dê uma força clicando nesse like, vai me ajudar muito na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente crescer rumo a 1 milhão de inscritos e segue nas redes sociais aí pra mais atualizações. E vamos lá, eu quero começar destacando que essa lista aqui não é ranking de cenas melhores e tal, que deveriam ir. São 7 momentos em ordem cronológica que eu vou falar e todos, na minha opinião, deviam estar na série. E vamos começar com a primeira aqui, algo que foi adaptado dos quadrinhos pra série, mas fizeram de uma forma diferente e eu acho que poderia ter sido igual, na verdade. Que é justamente o momento em que o Carl mata o Shane. Exatamente. Caso você não saiba, não tenha lido quadrinhos ou você não lembre, nos quadrinhos quem mata o Shane não é o Rick com uma facada lá na barriga, no peito, sei lá, igual lá na série principal. E quando o zumbi do Shane vai surpreender o Rick, o Carl aparece matando o zumbi do Shane, mas nos quadrinhos ele mata o próprio Shane humano, é o autor da morte do Shane mesmo. O que aconteceu foi que, da mesma forma como aconteceu na série, o Shane tinha levado o Rick pra uma mata abandonada ali, pra poder matar ele, tomar todo mundo, contar uma mentira ali, entre outras coisas. E o que acontece é que lá o Rick não ia tomar o controle da situação, ele praticamente não percebe o que tá pra acontecer. Na série a gente já viu que ele percebeu que o Shane queria matar, conseguiu controlar e tudo mais. Lá nos quadrinhos a gente tá naquela cena bem impactante que o Shane tá apontando a arma pro Rick, falando várias palavras, dizendo que essa é a única forma de resolver tudo, não tem outro, tem que ser desse jeito. E o Rick fala, por favor, Shane, não faça isso. E quando ele tá prestes a puxar o gatilho, ele toma um balaço no pescoço do Carl. Sim, o Carl havia seguido eles também, mas de uma forma bem mais eficaz. Ele protegeu o pai dele, e pra mim isso devia ter acontecido na série muito pra poder crescer mais o personagem Carl, que em certos momentos aí, antes dele ficar um pouco maior, ele era bem chato e pouco aproveitado, então ele seria melhor, seria mais desenvolvido, a gente botaria mais fé nele no início. Então vamos seguir pro próximo momento, próximo acontecimento que devia ter acontecido na série lá dos quadrinhos. E dessa vez eu quero falar do momento muito marcante, que é quando o governador corta a mão do Rick fora. Filho, aquilo ali foi pesado. Resumindo pra vocês, o que acontece basicamente é que Rick, Glenn e Michonne acabam descobrindo Woodbury lá na história em quadrinhos. E lá eles acabam conhecendo o governador, que aparentemente, inicialmente, como foi mostrado na série, parece amigável, mas depois ele já põe suas garras pra fora e se revela bem perverso. Nesse momento ele aprisiona o Rick, o Glenn e a Michonne e questiona sobre a base de sobrevivência deles, que no caso era a prisão, o que faz, obviamente, o Rick mentir sobre isso. Só que, sabendo que ele tava mentindo, o governador decide mostrar que a coisa ali é séria, segura a mão do Rick, põe ali o pessoal pra segurar e decepa com o facão a mão direita do personagem. Daí pra frente, até a última edição dos quadrinhos, o Rick tem que adaptar toda a sua vida sem usar a mão direita. E assim, essa cena foi bem pesada, bem intensa, já foi justificado por que não colocaram isso na série. Ia dar muito trabalho pra contar todas as histórias do Rick, até a atualidade, por exemplo, com o personagem sem uma mão. Mas se a gente for ver, a gente tem alguns exemplos na série que isso meio que funcionou, como o Merle, né? Ele também perdeu a mão, mostrou por pouco tempo, mas deu certo. E um mais recente, que tá durando até que bem, é o Aaron. Ele perdeu a mão também e tá lá sem mão tranquilo, então não sei se seria tanto problema, parece mais desculpa. E seria um ponto interessante pra série. Soa como traços de batalha, cicatrizes de guerra, porque o Rick enfrentou tanta coisa que ele não tem sequela, praticamente. E obviamente, então, vamos seguir pro terceiro momento, terceira cena dos quadrinhos que eu acho, com certeza, que deveria aparecer na série, que é o famoso e muito pesado momento da vingança da Michonne em cima do governador. Filho, esse momento foi impagável e eu creio que eu já sei a resposta disso, não tá na série, muita gente sabe, né? Que é por ser muito pesado, de ser um negócio assim, fora do comum, o nível de tortura e massacre que ela fez em cima do governador, e mesmo assim ele ficou vivo igual uma praga. Mas pra resumir pra você que não sabe, inicialmente o governador tinha prendido a Michonne, tinha feito ela refém, estuprado ela e torturado por muito tempo. E a Michonne quis preparar a sua vingança. Na primeira oportunidade que ela teve, ela torturou o governador, fez diversas coisas macabras
macabras com o cara que não sabemos como que ele ficou vivo depois disso. Entre essas coisas, ela perfurou o ombro do governador com uma furadeira, isso mesmo, arrancou as unhas dele com um alicate. Depois disso, ela cortou o braço direito dele fora, cauterizou com um maçarico e não acabou. Pra fechar ainda, é pesado demais, meu querido. Ela enfia uma colher na orelha do cara até sair pelo globo ocular, filho. É muito pesado. E sim, isso na série seria impagável de ver, seria muito louco a Michonne destruindo o governador dessa forma. E o outro ponto que não colaborou pra isso acontecer, além de ser pesado demais, é o fato de que o governador da série foi apresentado um pouco mais ameno que o dos quadrinhos, porque nos quadrinhos o cara é muito mais psicopata e sanguinário, assim, é muito pior. Então é claro, vamos seguir pro quarto momento, a quarta cena que eu acho com certeza que deveria ter na série, que é o momento em que o Tyrese vinga a morte da filha dele. A gente sabe claramente que não tem esse momento, essa relação do Tyrese com a filha dele, não mostra nada disso, é mais só o Tyrese mesmo. Só que lá nos quadrinhos temos a filha dele chamada Julie, que tem um namorado chamado Chris. E o grande problema desse namorado dela, o Chris, é que ele leu muito Romeu e Julieta, então ele achava que a vida se baseava tudo naquilo. Então de repente ele decidiu que a única maneira dele estar junto com o amor da vida dele no mundo apocalíptico e tudo mais era morrendo junto com ela, os dois se matando, né? Inicialmente a Julie meio que não concorda, ela se sente pressionada, mas aí eles fazem amor, vamos dizer assim, num tom poético, né? Pra não falar coisa mais pesada. E depois disso decidem sacar as pistolas e um matar o outro, só que como em Romeu e Julieta, um amante acaba morto e o outro acaba ferido. No caso, quem disparou cedo demais foi o Chris, que matou a Julie e ele ficou vivo. E aí que começa a questão triste, porque o Tyrese é o primeiro a ouvir o tiro e quando ele chega lá, ele tropeça no cadáver da própria filha. Pensa no impacto, meu querido. Pensa como que isso ia ser tenso e pesado pra série. O ator lá, que era muito bom fazendo essa cena. Seguido a isso, ele segura a filha nos braços, implora pra que ela volte à vida e tudo mais. Ela volta como zumbi, mas mesmo assim ele segura. E quem põe um fim nela como zumbi é o Chris também, né? E aí que a gente vai pra questão tensa, porque o Tyrese vê tudo isso e fica furiosíssimo, incorpora um monstro. E é aí que ele mata o garoto estrangulado, espera ele voltar como zumbi e mata ele novamente. Tipo, isso pra série, meu querido, isso ia ser impagável, ia ser muito louco, uma cena bem dramática em meio ao apocalipse. O cara perdendo a filha e perdendo um pouco da humanidade ao mesmo tempo. Seria essas duas coisas muito interessantes, eu acho que poderia ter. Então vamos pra quinta. A quinta cena, o quinto momento que eu tenho que falar aqui nesse vídeo que deveria estar na série, mas só tem nos quadrinhos. Que é a famosa luta do Jesus contra o Negan. Isso mesmo. Resumindo pra vocês, a gente tá num novo momento em que o Negan vai fazer o Unidunité de novo, escolher pessoas pra matar, aquela outra coisa. Só que é aí que o Jesus brota do nada e surge batendo e fazendo uma cena de luta muito louca que deveria ter tido na série. Ele derruba um Salvador, espanca vários e parte direto pra luta corpo a corpo contra um Negan que é muito louca. O Negan tenta bater a Lucille contra ele, ele segura a Lucille, bate contra a própria cara do Negan, depois ele acerta um socão na cara do Negan e ainda rende ele com uma pistola, falando pros salvadores: ninguém se mexe. E o desfecho disso aí é que eles ficam um tempo negociando, quando a Shiva chega de repente, a tigresa, mordendo e tudo mais, começa mais bagunça e o Negan consegue fugir ali do Jesus e escapar. Mas assim, por mais que não tenha tido algo tão emocionante de desfecho, isso pra série seria fundamental, uma cena dessa, uma luta corporal dos dois, até pra explorar mais o karatê do Jesus. Inclusive, um ponto interessante é que na época, o ator do Jesus contou que tava treinando luta corpo a corpo, entre outras coisas, pra interpretar essa luta na série. Ele ficou um tempão esperando e a produção não fez. Sacanagem, foi um dos motivos dele desanimar. Então vamos pro próximo momento. Esse pode ser que muita gente questione, muita gente ache, não concorde e tudo mais, mas lembrando que a minha opinião, eu acho que sim, tinha que ter tido a relação do Carl com a Lydia, mais precisamente aquela cena lá de relações e tudo mais. E o principal nem é por causa da cena de relação entre os dois, é por causa do relacionamento entre os dois. Eu selecionei só essa cena pra falar, porque assim, na série, o substituto pro Carl, depois que fizeram a cagada de matar o personagem, foi o Henry. Só que o Henry, se você for analisar como que foi no geral, foi tipo, ó, a gente não tem ninguém pra começar o arco dos sussurradores, tem a relação com a Lydia e tudo mais. Pega aquela criança que tem lá no reino, cresce ela, coloca tudo mais, no final a gente coloca uma morte impactante, já que não vai usar ele pra mais nada, e descarta. Foi tipo isso, sendo que nos quadrinhos a relação do Carl, que era o filho do líder dos sobreviventes, com a filha da líder dos inimigos, foi algo muito mais simbólico e importante. E a cena que eu falei pra poder ficar específico é quando os dois, o Carl e a Lydia, estão fugindo ali no meio da floresta, e aí começa a rolar um romance meio selvagem, né? A Lydia lambe o olho machucado do Carl e aí eles têm relações, entre outras coisas. É só pra ressaltar pra quem não sabe. Mas isso é o de menos. O negócio mesmo é que a relação e o começo de tudo tinha que ser construído com
com base no Crawl, que tem muito mais simbolismo, e na série nesse momento a gente não tinha nem o Rick mais, então perdeu um pouco do sentido, mas pelo menos foi bom, conseguiram resolver um pouco, mas poderia ter sido melhor. Então vamos fechar, eu quero falar de algo que eu tô meio que prevendo que vai acontecer, tipo, nesse último episódio, que era pra acontecer, mas não vai, então a gente já pode introduzir nessa lista, que é a morte da Andrea, mas aí você vai entrar na dúvida, né? João Vitor, como que pode morrer a Andrea na série se ela já morreu na terceira temporada? Eu respondo falando que a Andrea não morreu nos quadrinhos nesse momento dos Sussurradores, mas eu faço essa comparação porque tinha que ter alguém pra substituir a Andrea pra morrer da mesma forma pra dar o mesmo impacto, só que óbvio que não vai ter, porque primeiro, o Rick não tá na série pra receber o impacto da morte da querida amada, né? Se o Rick tivesse, quem morreria seria a Michonne, porque nos quadrinhos a Andrea, que é companheira do Rick, morre lá, ele chora, ele sofre demais, fica vários dias chorando no túmulo dela, e pra série não vai ter nada disso, nenhuma adaptaçãozinha, sei lá, da morte da Carol pro Ezequiel ficar chorando no túmulo. Eu acho muito pouco provável disso acontecer. Mas então essa foi a minha lista. Eu quero que você que tá assistindo coloca mais aí nos comentários, porque tem muito mais cena que poderia ter acontecido na série, que teve só nos quadrinhos. Mas esse foi o vídeo, quero pedir muito que você clique nesse like, que vai me ajudar demais na divulgação, é sério, ajuda mesmo. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos, né? E quero pedir aí encarecidamente, caso você goste, que se inscreva no meu canal de games. Sim, eu tenho um canal secundário, o link dele tá sempre aí embaixo na descrição, e no mais, é isso aí. Um abraço, fui!